Nesse vídeo vamos aprender sobre o triângulo retângulo, tá? De forma bem objetiva, quando a gente tem, no caso, um ângulo reto, a gente olha para o lado que não encosta nesse ângulo e encontra a hipotenusa, tá bom? Esse lado aqui ele não encosta no nosso ângulo reto, então quem não encosta é a nossa hipotenusa, tá bom? E agora a gente vai aprender sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, a gente identificou, aqui ele bota o nome cateto também, então, identificou a hipotenusa, quem não encosta aqui no nosso ângulo reto, no caso do triângulo ABC, é a nossa hipotenusa aqui, o A. Então, não encostou aqui no 90 graus, é a nossa hipotenusa. E agora, o cateto é quem sobrou. A gente tem sempre dois catetos, porque sempre sobram dois lados, tá bom? Então tem a hipotenusa e dois catetos. Se eu quiser saber quem é o cateto oposto a esse ângulo B aqui, ó. Então, oposto ao ângulo B, o cateto oposto ao ângulo B é esse lado aqui, ó, o lado AC, tá certo? O cateto oposto ao ângulo C seria o lado AB. Oposto a quem não encosta, tá? E adjacente a quem está junto. Ah, mas esse daqui, o cateto adjacente, não é. Esse aqui sempre será a hipotenusa, tá? No triângulo ACB. Esse daqui seria o meu cateto adjacente ao ângulo C. Lembra de adjunto, adnominal, todas as palavras que tem o ad, né? Então, adjacente é junto. Cateto adjacente ao ângulo C seria esse lado AC. Cateto adjacente ao ângulo B, aí já mudou, já não é mais o lado AC. Quem está junto é a hipotenusa e o lado AB, tá? Sempre vão ter dois lados junto de um cateto. Um é a hipotenusa e o outro é o adjacente, tá bom? Nesse caso desse ângulo B, o adjacente a ele seria o B até o A. Esse ponto C e esse ponto N aqui, essas retas C, essas retas M e N, elas são as projeções ortogonais. Nada mais é do que você projetar como se fosse uma sombra. Você apontou com a lanterna do seu celular, fez uma sombra M, fez uma sombra N aqui, tá? No caso desse cateto aqui. Então, o N é a projeção do cateto AB e o M é a projeção do cateto AC. Nada mais do que isso. O H é nossa altura, tá bom? Então, o H é nossa altura. E agora, esse ponto H aqui é só para dizer que a gente partiu o triângulo, esse triângulo ACB, em outros dois triângulos. Nesse triângulo aqui, ó, AHB, tá vendo? Também é retângulo. E nesse triângulo aqui, ó, AHC. Então a gente tem três triângulos: ABC, AHB, AHC. Explicando bem rapidinho, tá, gente? O objetivo aqui é que vocês relembrem esses conceitos. Quem quiser aprender, tem vídeos aí um pouco mais longos no canal. Então, nessas relações métricas aqui do triângulo retângulo, as principais são A igual a M mais N, ou seja, hipotenusa é sempre igual à soma das projeções dos catetos, tá? É isso que ele está falando aqui. A minha hipotenusa, que está aqui, ó, é a soma do M mais o N, tá bom? Não tem para onde correr, sempre será isso. E agora vem as mais importantes, tá? Essas aí que caem demais em provas e concursos. Então, como é que as pessoas costumam gravar, né? Eles falam que baleia anda no mar, canário anda nas nuvens, o homem e a mulher neném ainda hoje brincam um conjunto. Então, quem quiser gravar assim, tranquilo. Mas olha só, é muito importante você aprender, porque se mudar a letra aqui, se botar Z e X, complicou. Então você grava o seguinte, olha, B ao quadrado. Então eu estou pegando esse cateto ao quadrado. Para eu saber o que é igual a esse cateto ao quadrado, sempre que eu pegar um cateto, eu penso na hipotenusa, tá? Então do outro lado vai sempre ter hipotenusa. Se eu quero B ao quadrado, então repara aqui, ó, o B. Esse é o B. Se eu elevar ele ao quadrado, B vezes B é igual ao A vezes o M, ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do próprio cateto. Ah, se eu quiser do C, professor, mesma coisa, tá? Esse cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes o que? A sombra de quem? Fala para mim. Do outro cateto? Não, desse mesmo cateto, tá?
Então se eu botar z aqui, professor, vai ser c igual a vezes z? Exatamente, tá? Lembrando que é o quadrado. E agora? Agora vamos para a altura. Quando falar de altura, você lembra das sombras, tá bom? Então, falou de altura, lembra das sombras, das projeções. Então, a altura ao quadrado é igual à sombra, a projeção do cateto C, mais, quer dizer, vezes a projeção do cateto M, do cateto B, tá bom? Que dá M. Então, H é igual, H ao quadrado é igual a N vezes M, é o que está aqui, ó, tá certo? E A vezes H é igual a B vezes o C, tá certo? A vezes o H é igual a B vezes o C. O que ele está falando? Escrevendo em termos técnicos seria: o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos, tá? É só você pensar assim: se eu multiplicar o maior lado com a altura, eu vou ficar com valor igual à multiplicação dos dois outros lados. Então, ó, a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes o outro cateto, tranquilo? E essas duas aqui são bem menos usadas, tá bom? Essas duas são bem menos usadas, mas é fácil de gravar também. Você tem o C, tá? O cateto C vezes a altura é igual ao B, ao cateto B, vezes a sombra do cateto, ó, vezes a sombra N. Então, sempre que você tiver com C, você vai analisar do outro lado a sombra dele, tá? De um lado o tamanho, do outro lado a sombra. Então, ó, vamos ver com B se dá certo. B tá aqui, ó, do lado de cá, e do outro lado vai estar o M, a sombra dele, tá certo? E quem fica no meio? Sempre é a altura. Então, se eu quiser esse cateto aqui, ele vezes a altura vai ser igual ao outro cateto vezes a sombra desse que eu estou procurando saber, tá bom? Do C. Se eu quiser o B, eu multiplico ele pela altura vezes o outro cateto vezes a sombra do meu B, tá certo? Ó, B vezes a altura igual a C vezes a sombra do meu B, tá bom? Então é sempre assim, o outro cateto vezes a sombra do meu. O outro, vamos dizer, eu sou um cateto, então eu quero, para eu achar, eu tenho que me multiplicar pela minha altura e igualar o outro cateto vezes a minha sombra. Sempre assim, tá? Então eu quero saber do C. C vezes a altura igual ao B vezes a minha sombra. Não é a sombra do B não, a minha sombra. Se eu quero saber do B, B vezes a altura igual a C vezes a minha sombra. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, tá bom? Tem mais explicações, tem vídeos um pouco mais longos, mas o objetivo aqui principal é ajudar vocês. Então muitas vezes a gente não tem nem tempo para ficar resolvendo muitas questões desse tipo, para ficar relembrando. Muitas vezes não temos acesso ao caderno, a um livro bom, né, de conteúdo bem resumido, e você às vezes tem poucos dias aí para fazer uma prova, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, para ser solidário, nos próximos vídeos não vão ter muitas conversas, tá? Não vai ter muito papo assim como eu estou tendo. Não vou começar nem dando bom dia, nem boa tarde, nem querendo saber como vocês estão, porque o meu sentimento é sempre que todos estejam muito bem. Então, assim, eu vou respeitar o tempo de vocês e vou evitar falar muitas coisas, tá bom? Então, um forte abraço, espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.